O relógio marcava exatamente 7 horas da manhã, quando Marta olhou pela janela da cozinha e viu um carro desconhecido parado em frente à casa. Um arrepio percorreu sua espinha. Nos últimos 20 anos, qualquer visita inesperada vinha acompanhada de alguma notícia ruim, mas algo naquele carro parecia diferente, estranho, quase familiar. Ela afastou a cortina devagar, como se pudesse segurar o tempo, tentando entender se sua mente não estava pregando peças. Os filhos, já adultos, estavam dispersos pelo salão. Ricardo lia o jornal ignorando o mundo ao redor, enquanto Clara se preocupava com os últimos detalhes do café da manhã que insistia em preparar para todos. O silêncio era quase palpável, interrompido apenas pelo tic-tac do relógio e o ronco baixo do carro lá fora. "Vocês viram quem é?" perguntou Marta com a voz trêmula, sem olhar para os filhos. "Não, o que houve?" respondeu Ricardo, franzindo a testa. "Não sei, algo me diz que é ela", disse Marta, engolindo em seco. Clara quase se engasgou com o café. "Ela? A Ana? Será? Como poderia ser ela?" O nome soou como um eco do passado, doloroso e quase proibido. Ana, a irmã mais velha, a filha que desapareceu há mais de 20 anos sem deixar rastros. A lembrança dela era como uma ferida que nunca cicatrizou. Os filhos cresceram ouvindo histórias e recriminações silenciosas sobre aquele dia, cada um carregando sua própria versão do abandono. Alguns achavam que Ana tinha partido por escolha própria. Outros, que havia sido vítima de circunstâncias que nunca entenderiam. Mas todos sabiam que, de alguma forma, ela deixou uma marca permanente na vida deles. E agora, ela estava de volta. O carro parou. A porta se abriu devagar, rangendo como se anunciasse cada movimento. Ninguém se mexeu. O tempo parecia ter parado. Marta sentiu o coração acelerar, quase batendo na garganta. Um vulto apareceu na porta, uma silhueta que parecia familiar e, ao mesmo tempo, irreconhecível. A figura avançou alguns passos, e quando Marta finalmente pôde ver o rosto, a incredulidade a deixou sem fôlego. Ana estava ali diante deles, com os olhos firmes, mas carregando uma expressão que mesclava dor e determinação. O tempo parecia não ter passado para ela, mas para todos os outros, era como se o passado inteiro viesse de repente se chocar contra o presente. Ricardo se levantou abruptamente. "Isso não pode estar acontecendo, Ana." Sua voz era um misto de choque e medo, incapaz de esconder a incredulidade. Clara permaneceu imóvel, como se estivesse congelada, tentando processar a cena. Marta deu um passo à frente, como se quisesse abraçar a filha que jurou nunca mais ver, mas algo a deteve. Um sentimento de alerta, de que havia algo mais ali. Algo que não era apenas uma visita inesperada, mas uma revelação que poderia mudar tudo. Ana deu um passo dentro da casa, tirando do bolso um envelope envelhecido, com as bordas amareladas pelo tempo. Ela não disse uma palavra, mas a presença daquele objeto silencioso falou mais do que qualquer explicação. Marta olhou para o envelope, sentindo uma mistura de medo e esperança. Ricardo avançou para pegar, mas Ana levantou a mão, parada e firme. "Vocês não estão preparados para isso, ainda", disse Ana com uma voz calma, mas carregada de intensidade. O silêncio voltou pesado, carregado de tensão. Cada respiração parecia ecoar na sala, como se o tempo tivesse diminuído. Ninguém ousava interromper. Cada segundo que passava aumentava a sensação de que aquela reunião não era apenas sobre reencontro, mas sobre verdades há muito enterradas. Clara finalmente quebrou o silêncio. "Ana, por favor, me diga que não é o que eu estou pensando." Ana abriu levemente o envelope, apenas o suficiente para que os cantos de um papel visível chamassem atenção. Ela fechou os olhos por um momento, respirou fundo e disse: "É hora de vocês saberem a verdade. Tudo o que acreditaram sobre mim, sobre nós, sobre essa família, está prestes a mudar." E nesse instante, um estalo de tensão percorreu a sala inteira. Marta sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. Ricardo agarrou o braço da irmã, como se quisesse impedir que ela continuasse, mas Ana se afastou suavemente, mantendo o controle. O envelope, agora revelado parcialmente, deixava à vista apenas uma parte do que parecia ser uma carta antiga, com palavras riscadas e uma assinatura desconhecida.
O ar parecia pesado demais para respirar. Os olhos de cada um estavam fixos nela, mas ninguém se movia. A sensação era clara. O passado voltou para cobrar seu preço, e ninguém na sala estava preparado para o que vinha a seguir. E então Ana ergueu o olhar para cada um deles e disse: "Se vocês acham que tudo isso acabou, estão enganados. Porque o que está neste envelope pode destruir tudo o que vocês pensam que sabem sobre nossa família." O silêncio na sala parecia quase palpável. Ana estava parada diante da família, segurando o envelope com firmeza, como se carregasse o peso de décadas em suas mãos. Marta sentiu o coração apertar, um misto de medo, esperança e incredulidade. Ela não sabia se deveria correr para abraçar a filha ou se preparar para ouvir algo que poderia despedaçar a vida que haviam reconstruído. Ricardo finalmente encontrou coragem para falar. "Ana, por que voltou? Por que agora, depois de todos esses anos?" Sua voz vacilava, carregada de mágoa e frustração. Ana respirou fundo e lentamente deixou o envelope sobre a mesa. Seus dedos tremiam ligeiramente, mas seus olhos eram firmes. "Porque vocês precisam saber a verdade. Vocês merecem saber tudo o que aconteceu. E, mais importante, precisam entender por que eu parti." Clara sentou-se, a respiração acelerada, tentando digerir cada palavra. Durante anos, ela havia imaginado cenários sobre o desaparecimento da irmã. Alguns dolorosos, outros confusos, mas nenhum se aproximava do que agora se apresentava diante dela. Ana era a mesma pessoa que eles lembravam, mas diferente. Havia uma força, uma determinação no olhar que deixava claro. Ela não voltara apenas para visitar, mas para revelar algo que mudaria tudo. "Vocês acham que me deixei ir sem motivo, que abandonei tudo e todos", começou Ana, a voz firme, mas carregada de emoção. "Mas o que aconteceu naquela época foi muito mais complexo do que vocês imaginam. E o que está neste envelope vai mostrar que minha partida não foi escolha, mas necessidade." Marta sentiu uma pontada de raiva e tristeza. "Necessidade? Ana, você nos deixou sozinhos. Você destruiu nossa família." Ana fechou os olhos por um instante, e quando abriu, as lágrimas escorriam silenciosamente. "Eu também perdi vocês. Cada dia longe de vocês foi um tormento, mas existiam coisas que não podíamos enfrentar juntos naquela época. E agora chegou a hora de enfrentar." Ricardo avançou para o envelope, quase como se quisesse arrancá-lo de Ana. "Então mostre logo, o que há aí dentro?" Ana respirou fundo e segurou a mão dele com firmeza. "Não tão rápido. Vocês não estão prontos para ver tudo ainda. Primeiro precisam ouvir o que aconteceu e compreender que algumas verdades doem mais que mentiras." Clara sentiu o estômago apertar. Cada palavra de Ana parecia tocar pontos do passado que haviam sido cuidadosamente ignorados. A ausência de Ana tinha sido um fantasma constante, uma ferida aberta que ninguém ousava tocar. Agora, diante deles, a ferida parecia prestes a explodir, e todos sentiam o medo do desconhecido. Ana começou a contar fragmentos do que ocorrera. Decisões forçadas, promessas quebradas, segredos de pessoas próximas que ninguém imaginava. Cada detalhe trazia à tona não apenas choque, mas também arrependimento e culpa nos irmãos. Eles perceberam que muitas das certezas que tinham sobre a ausência da irmã eram falsas ou incompletas. Enquanto Ana falava, Marta olhava para o envelope, sentindo uma mistura de medo e curiosidade. Sabia que dentro dele estava a chave para compreender tudo o que fora escondido durante anos, mas ainda assim hesitava. E se fosse algo que destruísse definitivamente a família? E se as revelações fossem impossíveis de perdoar? Ana fez uma pausa, olhou para cada um deles e disse: "Vocês ainda não sabem o mais importante. Há coisas que não posso dizer agora, mas o que está neste envelope vai provar a verdade. E quando abrirem, nada será como antes." Nesse instante, um estalo de tensão percorreu a sala. Ricardo e Clara trocaram olhares, medo e ansiedade misturados em cada gesto. Marta sentiu que o chão desapareceu sob seus pés novamente, mas desta vez com uma sensação de inevitabilidade. O momento havia chegado. O envelope não era apenas papel,
Era um portal para o passado, um mapa para verdades que todos tinham medo de encarar. E então Ana fez algo que deixou todos sem fôlego. Abriu ligeiramente o envelope, apenas o suficiente para que vissem um papel marcado com palavras riscadas e uma assinatura estranha, diferente de qualquer coisa que esperassem. Marta engoliu em seco. O que isso quer dizer? Hannah manteve a calma. Significa que a história que vocês conhecem não é nem metade da verdade. Vocês ainda não estão preparados, mas em breve entenderão. O ar parecia mais denso, carregado de tensão. Cada segundo de silêncio amplificava o peso do que estava por vir. E naquele instante, uma pergunta surgiu na mente de cada um. O que Ana havia escondido durante todos esses anos e que efeito teria sobre eles agora? O clima dentro da casa estava pesado, quase sufocante. Ana permanecia de pé, olhando para cada um dos irmãos, enquanto Marta tentava organizar pensamentos que pareciam fugir de sua mente. Ricardo fechou os olhos por um momento e respirou fundo, tentando conter a mistura de raiva, medo e curiosidade que o dominava. Clara permaneceu sentada, abraçando os joelhos, como se precisasse de proteção contra o turbilhão que Ana trazia de volta. Vocês acham que tudo acabou quando eu fui embora? Começou Ana com a voz firme, mas carregada de emoção. Vocês acreditam que eu desapareci por capricho, mas a verdade é que cada passo que dei foi para proteger todos nós. Mas vocês não podem entender isso sem ouvir tudo. Ricardo bufou, o tom carregado de rancor. Proteger? Você nos abandonou, crescemos sem você, com perguntas sem respostas e ressentimentos que nunca desapareceram. Clara se levantou rapidamente, a voz trêmula. Ricardo, talvez agora possamos ouvir antes de julgar. Talvez haja mais coisas que não sabemos. Ana respirou fundo, sentindo a tensão no ar. Existem coisas que nunca contei, porque tinha medo de que vocês não me perdoassem. Mas se continuarmos assim, jamais teremos chance de reconstruir algo. Eu não vim para brigar, vim para mostrar a verdade. A revelação trouxe à tona memórias reprimidas. Cada irmão se lembrou de momentos dolorosos da infância, da adolescência e do início da vida adulta sem Ana por perto. Marta sentiu o coração apertar com a lembrança das noites em que chorava escondida, desejando que a filha voltasse. Ricardo recordou as discussões silenciosas, os ressentimentos guardados e as oportunidades perdidas de se reconectar. Clara reviveu o vazio deixado pela ausência da irmã e a sensação de traição que a acompanhou por anos. Ana então se aproximou da mesa e pegou novamente o envelope. Lentamente retirou uma folha e mostrou aos irmãos algumas palavras riscadas, mas parcialmente legíveis. Havia nomes, datas e indicações de decisões que mudariam tudo o que acreditavam sobre a família. Vocês veem isso? Perguntou Ana. Essas palavras não são apenas anotações. Elas contam a história que ninguém nunca ouviu. E se vocês acham que me deixei levar pela própria vontade, estão enganados. Eu tive que fazer escolhas impossíveis, decisões que afetaram cada um de vocês. Ricardo ergueu a mão como se fosse interromper, mas não conseguiu dizer nada. A raiva que sentia começou a se misturar com o medo de encarar a verdade. Clara respirou fundo, tentando não chorar, percebendo que a irmã carregava não só o peso de anos de ausência, mas também de sacrifícios que eles jamais imaginaram. Ana continuou, revelando fragmentos de sua história. Dificuldades financeiras, ameaças de pessoas próximas e escolhas que a forçaram a partir sem explicar nada. Cada palavra provocava uma reação intensa nos irmãos, olhares acusadores, lágrimas contidas e silêncios carregados de dor. Vocês podem me odiar, podem me culpar, mas a verdade é que tudo o que fiz pensando em proteger vocês, mesmo que não tenham entendido na época. A voz de Ana tremia, mas havia firmeza. E então Ana fez uma pausa. Olhou para cada um dos irmãos e disse: Mas o que vocês não sabem é que essa história ainda não acabou. O envelope contém algo que vai mudar tudo, e vocês não estão prontos para isso. Ainda não. Mas quando abrirem, nada será como antes. O ambiente ficou ainda mais tenso. Marta sentiu como se o passado estivesse se materializando diante deles, tornando cada memória mais dolorosa, cada ressentimento mais vivo. Ricardo e Clara trocaram olhares.
Medo, dúvida e curiosidade se misturavam em seus rostos. Nesse instante, Ana apontou para o envelope. Vocês terão que decidir enfrentar a verdade ou continuar vivendo na ignorância. Mas saibam que, quando abrirem, a vida de todos nós será irremediavelmente diferente. O envelope permanecia na mesa, como um sinal silencioso de que a verdade finalmente chegara. Ana respirou fundo e sentou-se, olhando para cada irmão com olhos que misturavam tristeza e determinação. Marta sentiu que algo profundo estava prestes a ser revelado, algo que mudaria para sempre a visão que tinham de Ana e da própria família. Há coisas que vocês nunca souberam, começou Ana, a voz firme, mas carregada de emoção. Coisas que aconteceram antes de eu desaparecer, escolhas que precisei fazer e que afetaram todos vocês. Ricardo cruzou os braços, desconfiado. Escolhas? Que escolhas? Você nos deixou sozinhos, Ana. Crescemos sem você, com a sensação de que fomos abandonados. Ana baixou os olhos, lembrando-se de cada decisão dolorosa. Eu também sofri, mas minha ausência não foi por egoísmo. Eu descobri algo que ameaçava a nossa família, algo que poderia destruir tudo e todos nós. E tive que agir sozinha. Clara, ainda abraçada aos joelhos, sentiu o estômago apertar. Que coisa, Ana, do que você está falando? Ana retirou uma segunda folha do envelope, com palavras meticulosamente escritas, algumas riscadas, mas legíveis. Há pessoas próximas que vocês confiavam, que tomaram decisões que ninguém sabia, decisões que colocaram nossa família em perigo. Marta sentiu um arrepio percorrer sua espinha. As lembranças da juventude dos filhos e das dificuldades que enfrentaram sem Ana vieram à tona. Ela percebeu que a ausência da filha fora uma proteção disfarçada, um sacrifício silencioso que ninguém compreendeu. Ana continuou. Havia negócios ilegais, dívidas ocultas, promessas quebradas. Se eu tivesse ficado, vocês teriam sido arrastados para isso. Minha partida salvou todos vocês de consequências que nem imaginam. Ricardo franziu o senho, a raiva ainda presente, mas misturada à confusão. Então você nos deixou para nos proteger? Por que não disse nada? Por que não confiou em nós? Ana respirou fundo, lutando para manter a compostura. Porque não podia confiar em ninguém. Eu tentei avisar, mas ninguém acreditou. E quando vi que a situação estava fora de controle, não tive escolha a não ser desaparecer. Clara engoliu em seco. As peças começavam a se encaixar, mas ainda havia lacunas. Então, tudo isso que sentimos, a raiva, a dor... Você queria nos proteger e ainda assim nos magoou tanto. Ana assentiu. Sim. E agora vocês verão, pelo que preparei, que tudo tinha um propósito. Mas o que está neste envelope é maior do que vocês imaginam. Contém provas, cartas, documentos, tudo o que ninguém sabia. Marta se aproximou tentando tocar na mão da filha, mas hesitou. Ana, e se essas revelações destruírem a gente de vez? Se for demais para nós? Hannah olhou para ela com firmeza. É exatamente por isso que precisei de tempo, mas vocês precisam saber a verdade, mesmo que doa. A verdade é libertadora, mesmo quando machuca. De repente, Ana olhou para a porta da sala como se tivesse sentido algo. Um silêncio pesado tomou conta da casa. Ricardo sentiu um calafrio. O que foi? Perguntou a voz baixa. Ana não respondeu de imediato. Apenas segurou o envelope com força e disse: há algo mais. Algo que ninguém esperava. Algo que vai mudar a vida de todos nós. Mas não posso revelar tudo ainda. Ainda não estão prontos. Marta respirou fundo, percebendo que o peso do passado havia finalmente alcançado o presente. Clara sentiu as lágrimas ameaçando cair. Ricardo, apesar da raiva, não conseguiu desviar os olhos da irmã. Cada um sabia que aquele momento mudaria para sempre a forma como enxergavam Ana, a si mesmos e a própria família. Ana se levantou lentamente e se aproximou da mesa, inclinando-se sobre o envelope. Vocês verão em breve que minha ausência não foi abandono e que algumas verdades podem doer mais que qualquer mentira que vocês já ouviram. O silêncio que se seguiu foi quase ensurdecedor. Cada respiração parecia ecoar. Cada olhar carregava uma mistura de medo, expectativa e esperança. O envelope permanecia no centro da mesa,
guardando os segredos que poderiam destruir ou salvar a família. E então Ana fez algo que acelerou os corações. Abriu uma parte do envelope, revelando uma carta antiga com revelações sobre decisões familiares, traições silenciosas e escolhas que ninguém imaginava, mas sem mostrar tudo. Apenas o suficiente para que o impacto fosse sentido. O clima dentro da sala era quase irrespirável. Cada palavra de Ana parecia cortar o ar, deixando um rastro de tensão que se espalhava pelos 3 irmãos e Marta. Ricardo estava visivelmente abalado, a raiva e a incredulidade se misturando em cada gesto. Clara tentava processar tudo sem chorar, mas a mistura de choque e dor a deixava paralisada. Marta, por sua vez, sentia o coração apertado, dividida entre o amor por Ana e o medo do impacto que a verdade teria sobre todos. Então é isso. Tudo o que acreditávamos sobre você, Ana, era mentira? Ricardo finalmente explodiu, jogando o olhar para a irmã. Você nos enganou todos esses anos, nos deixou sofrer. Ana manteve a calma, mas havia uma tensão visível em seus ombros. Não foi mentira, apenas não podíamos enfrentar juntos naquela época. Eu fiz o que achei necessário para proteger vocês. Cada decisão que tomei tinha um propósito. Clara respirou fundo e interveio, tentando acalmar o irmão. Ricardo, precisamos ouvir. Talvez agora possamos entender. Entender o quê? Ricardo gritou. Como ela desapareceu e nos deixou à mercê do mundo. Ana abaixou a cabeça, sentindo as lágrimas ameaçarem cair. Eu sei que dói, mas agora é hora de encarar a verdade. Não posso mais guardar isso sozinha. Ela abriu outra folha do envelope, mostrando um documento antigo que ligava acontecimentos do passado a decisões de pessoas próximas da família, amigos, parentes e até negócios da própria família. Cada detalhe era uma revelação que misturava traição, escolhas difíceis e segredos que ninguém imaginava. Marta sentiu um arrepio. Cada palavra parecia cortar seu coração e, ao mesmo tempo, trazer clareza sobre os acontecimentos que sempre pareceram inexplicáveis. Clara abraçou-se ainda mais forte, percebendo que a dor da verdade estava apenas começando. Ricardo parecia cada vez mais dividido entre raiva e a necessidade de entender. Vocês precisam compreender, disse Ana, a voz firme mas trêmula. Algumas dessas decisões foram feitas para proteger nossa família de algo maior, algo que poderia ter destruído todos nós se eu tivesse ficado ou contado na época. O silêncio que se seguiu era pesado, carregado de emoções conflitantes. Cada um sentia a tensão aumentar, e ficou claro que a família estava se dividindo. Uns queriam ouvir mais, tentar compreender. Outros estavam prontos para se afastar, magoados demais para perdoar. Eu não sei se consigo acreditar em você, Ana, disse Ricardo, a voz baixa, quase sufocada. Você nos deixou à mercê do mundo e agora quer que aceitemos isso como explicação? Não quero que aceitem sem entender, respondeu Ana. Mas precisam saber a verdade antes de julgarem, e o envelope contém informações que provarão cada palavra que digo. Clara, com os olhos marejados, olhou para a irmã. Se o que você diz é verdade, então talvez haja esperança. Talvez ainda possamos reconstruir o que foi perdido. Marta sentiu uma pontada de esperança, mas também medo. Cada revelação aumentava a responsabilidade deles, o peso de decisões passadas e o medo do que ainda estava por vir. Ana fez uma pausa, respirando fundo. Mas há algo que vocês precisam saber antes de abrir o envelope completamente. Algo que mudará a forma como veem todos os acontecimentos. Este segredo envolve não apenas o passado, mas também o futuro de nossa família. E quando descobrirem, nada será como antes. Nesse momento, um estalo de tensão percorreu a sala. Cada olhar estava fixo no envelope. Marta sentiu a respiração suspensa. Clara tremeu levemente, e Ricardo segurou a borda da mesa como se tentasse se firmar. Todos sabiam que estavam à beira de uma revelação que poderia mudar tudo. Ana inclinou-se para a frente e disse, com um tom grave: quando decidirem abrir o envelope, lembrem-se. Algumas verdades são difíceis de aceitar, mas a vida nunca nos dá escolha se não encarar o que precisa ser enfrentado. E esta verdade é mais profunda do que qualquer um de vocês poderia imaginar. O envelope permanecia aberto sobre a mesa, mas apenas parcialmente revelado. Ana respirou fundo,
sentindo que o momento de contar a verdade mais profunda finalmente chegara. Cada olhar fixo nela carregava expectativa, medo e uma tensão quase insuportável. Marta sentia o coração acelerar. Clara tremia levemente e Ricardo apertava os punhos, pronto para enfrentar o que viesse. "Vocês estão prontos para ouvir a verdade completa?" perguntou Ana, a voz firme, mas carregada de emoção. "Estamos", respondeu Clara com dificuldade, segurando a respiração. Ricardo hesitou, mas assentiu com a cabeça. Marta apenas fechou os olhos, preparando-se para ouvir algo que poderia abalar toda a família. Ana abriu uma parte do envelope que estava escondida sob documentos antigos e cartas. As palavras riscadas davam lugar a informações claras, decisões financeiras secretas, alianças traiçoeiras e ameaças veladas que ninguém fora capaz de imaginar na época. Ela explicou que a própria vida da família estivera em risco e que sua partida foi necessária para evitar um desastre maior. "Vocês acham que foi abandono?", disse Ana com os olhos marejados, "mas na realidade cada passo que dei foi para proteger todos nós. Havia pessoas ao nosso redor que não eram confiáveis, e se eu tivesse ficado, vocês teriam sido arrastados para algo terrível." Ricardo fechou os olhos, respirando fundo. A raiva começava a se misturar com a dúvida. Ele sempre acreditou que Ana os havia abandonado, mas cada palavra dela agora trazia uma nova perspectiva que desafiava tudo o que ele sabia. Clara, sentada, abraçada aos joelhos, sentiu uma pontada de empatia. Ela lembrava-se das cartas nunca enviadas, das mensagens antigas que Ana havia escrito antes de desaparecer, e agora fazia sentido. Havia sempre algo que não estava sendo contado. Marta sentiu uma mistura de alívio e medo. Alívio por finalmente entender parte do que acontecera. Medo pelo que ainda estava escondido. Ana segurou o envelope com firmeza. "O que estou mostrando agora é apenas uma fração do que vocês precisam saber. Há mais algo que mudará completamente a percepção que vocês têm de tudo e todos nós." Ricardo deu um passo à frente. "Mas o que mais você escondeu? Não é só isso?" Ana assentiu. "Não. Há um último documento, um registro que ninguém jamais viu. Ele vai revelar não só minhas decisões, mas escolhas de pessoas próximas que vocês confiavam e que tiveram consequências que ninguém poderia imaginar." Clara engoliu em seco. "Você quer dizer que o que descobrirmos poderá mudar nossa família para sempre?" Ana não respondeu com palavras. Apenas acenou com a cabeça, confirmando a gravidade da situação. O ar parecia mais denso do que nunca. Cada respiração parecia pesar toneladas. Marta sentiu que a história que conheciam sobre Ana, sobre a família e sobre si mesmos estava prestes a ser reescrita. Ricardo apertou os punhos, tentando controlar a mistura de raiva, medo e curiosidade que queimava por dentro. Clara segurou a própria mão, sabendo que não poderia recuar. Ana então disse algo que congelou todos. "Quando abrirem o último documento, entenderão que minhas escolhas não foram apenas sobre mim ou sobre vocês, mas sobre o destino de nossa família inteira. E o que descobrirem poderá alterar tudo." Ela deixou o documento sobre a mesa, parcialmente visível. As palavras sugeriam traições, acordos secretos e decisões que jamais deveriam ter sido tomadas. Cada linha parecia carregada de tensão, arrependimento e consequências irreversíveis. Marta sentiu a boca seca. Ricardo olhou para a irmã com olhos arregalados, sem saber se acreditava ou se sentia raiva. Clara, com lágrimas nos olhos, percebeu que o passado finalmente havia alcançado o presente e que a única escolha deles agora era enfrentar a verdade. Ana recuou um passo, olhando para os filhos. "Vocês têm duas opções: continuar vivendo na ignorância ou enfrentar a verdade que pode destruir ou salvar nossa família. A decisão é de vocês." A sala parecia pequena demais para conter toda a tensão que se acumulava. O envelope, aberto parcialmente, permanecia no centro da mesa, como um símbolo silencioso da verdade, que estava prestes a explodir. Marta sentiu o coração bater acelerado, uma mistura de medo, esperança e preocupação que mal conseguia controlar. Ricardo estava em pé, respirando pesadamente, os olhos fixos na irmã que finalmente retornara após décadas. Clara permanecia sentada,
abraçando os joelhos, tentando se preparar para o impacto do que estava por vir. Então é isso. Tudo isso era segredo? E Ricardo explodiu, a voz carregada de raiva. Você nos escondeu decisões, ameaças, traições. E agora quer que a gente aceite? Hannah manteve a calma, respirando fundo. Não quero que aceitem, quero que entendam. Cada escolha que fiz, cada passo que dei foi para proteger vocês. Mesmo que não tivessem consciência na época, estavam em perigo. Marta sentiu uma pontada de culpa e arrependimento. As palavras de Ana traziam clareza, mas também a lembrança de noites de lágrimas e noites mal dormidas tentando entender o desaparecimento da filha. Clara, aos poucos, começava a perceber que a dor que sentira por anos era apenas parte de uma verdade maior, mais complexa do que jamais imaginara. Ricardo, porém, não se conteve. Proteja? Você nos deixou sozinhos. Crescemos com perguntas sem respostas, com ressentimentos. E você ainda vem falar em proteção? É fácil falar agora. Ana sentiu a pressão, mas manteve a voz firme. Eu sei que dói. E não espero o perdão imediato. Mas precisam compreender que minha ausência salvou nossas vidas, e que o que está no envelope é a prova disso. Clara finalmente falou com a voz trêmula, mas decidida. Ricardo, talvez devêssemos ouvir tudo antes de julgar. Ana voltou com algo que ninguém imaginava, e precisamos entender. Ricardo olhou para a irmã, hesitou, mas finalmente assentiu. O clima continuava tenso, mas havia uma pequena abertura para a compreensão. Hannah respirou fundo e começou a revelar trechos do último documento do envelope. Palavras riscadas, cartas antigas e documentos secretos mostravam decisões de aliados e inimigos da família, traições que ninguém esperava e escolhas que haviam protegido todos de consequências graves. Cada revelação causava reações intensas. Marta apertava a mão da filha, Clara chorava silenciosamente e Ricardo se debatia entre raiva e compreensão. Vocês veem isso? Perguntou Ana, apontando para o documento. Estas escolhas não foram simples. Cada uma delas salvou nossa família de ruína financeira, social e emocional. Se eu tivesse ficado e contado tudo na época, talvez vocês estivessem em perigo agora. O silêncio tomou a sala, pesado e carregado. Cada respiração parecia amplificada, cada olhar carregava um peso que ninguém podia ignorar. Marta sentiu a tensão atravessar seu peito como uma lâmina, enquanto Clara engolia em seco. Ricardo, por sua vez, parecia à beira de explodir, mas algo dentro dele o impedia de agir impulsivamente. Ana se aproximou, olhando nos olhos de cada um. Vocês terão que decidir como lidar com isso. Mas saibam, a verdade não é apenas sobre o passado. Há consequências que ainda podem afetar nosso futuro. O envelope é apenas o começo. Nesse momento, Ricardo se inclinou sobre a mesa e disse com a voz carregada de emoção: Então, tudo o que sentimos por anos, nossa raiva, nossa dor, estava errada? Você realmente fez isso por nós? Hannah assentiu com lágrimas nos olhos. Sim. Mas agora vocês precisam enfrentar as verdades que estavam escondidas. Nem tudo será fácil de aceitar, mas cada palavra aqui é real. Cada decisão que tomei teve um preço, e agora vocês também terão que lidar com ele. Clara finalmente se levantou. Talvez seja hora de parar de apontar dedos e começar a ouvir. Talvez, só talvez, possamos reconstruir algo que achávamos perdido para sempre. Marta respirou fundo, sentindo esperança e medo ao mesmo tempo. Ela sabia que o caminho para a reconciliação seria longo, mas também sabia que aquele momento era crucial para a família. Ana, olhando para o envelope, disse com firmeza: O que resta revelar é o que mudará completamente tudo o que vocês pensam que sabem. E quando isso acontecer, nada será como antes. O silêncio na sala era absoluto. Ana estava de pé, diante do envelope, com uma expressão grave, carregada de emoção. Cada um da família sentia o peso do momento. Marta segurava as mãos, tentando não desmoronar. Clara respirava fundo, pronta para encarar a verdade. Ricardo, com os olhos arregalados, parecia dividido entre raiva e curiosidade, incapaz de desviar o olhar. Hannah abriu cuidadosamente a última parte do envelope, revelando uma carta antiga, escrita por uma pessoa próxima da família, com instruções e confissões que ninguém jamais conhecera.
A leitura seria lenta. Cada palavra escolhida com cuidado para causar impacto. Cada frase carregada de segredos que poderiam mudar a história da família para sempre. Vocês precisam entender que tudo o que fiz foi por vocês, disse Ana com a voz trêmula. A pessoa que escreveu esta carta sabia que decisões seriam tomadas sem o consentimento de ninguém, mas também sabia que seriam necessárias para nossa proteção. Ricardo deu um passo à frente. Proteção? Proteção a ponto de nos deixar sozinhos por 20 anos? Ana assentiu. Sim, mas não foi apenas sobre mim. Esta carta revela alianças, traições e escolhas que envolvem pessoas que vocês confiavam. Alguns que amávamos foram capazes de decisões que poderiam ter destruído tudo. Clara respirou fundo. Então, tudo o que sentimos, todo o ressentimento, a raiva, era apenas uma parte da história? Ana abriu um trecho da carta e leu em voz alta. As decisões tomadas foram duras, mas necessárias. O silêncio e a ausência são apenas camadas de proteção que ninguém deve compreender até que seja seguro. A verdade deve vir no tempo certo, quando todos puderem suportar seu peso. Marta sentiu lágrimas escorrerem pelo rosto. Pela primeira vez, conseguia entender parte do que Ana enfrentara, das escolhas difíceis e solitárias que a filha havia tomado. Clara, também emocionada, segurou a mão da mãe, percebendo que a dor do passado vinha carregada de sacrifício. Ricardo, embora relutante, começou a perceber que a raiva que sentira não era contra Ana, mas contra a dor da incerteza de toda uma vida. Ana continuou. E há mais. A carta revela que algumas decisões tomadas por pessoas próximas não eram apenas para proteger, mas também para manipular o destino da nossa família. E se não estivermos atentos, o mesmo perigo ainda pode nos alcançar. O som dos passos parou abruptamente diante da porta da sala. Todos os olhares se voltaram para a entrada, e um silêncio pesado tomou conta do ambiente. Marta sentiu um frio percorrer sua espinha. Clara segurou a respiração e apertou a mão da mãe. Ricardo ergueu o queixo, tentando descobrir quem ousava interromper aquele momento. Ana deu um passo à frente, como se fosse enfrentar algo que não esperava. Quem está aí? A voz dela era firme, mas carregada de tensão. A porta se abriu lentamente e uma figura conhecida entrou. Não era um estranho, era alguém que fazia parte da história da família, alguém em quem sempre confiaram, mas cuja presença agora parecia ameaçadora. Eu pensei que vocês precisassem ouvir a verdade diretamente de mim, disse a figura, com um sorriso que não chegava aos olhos. Todos sentiram uma mistura de choque, medo e curiosidade. Marta deu um passo atrás, surpresa com a presença inesperada. Ricardo cerrou os punhos e Clara engoliu em seco. Ana olhou para a pessoa com atenção e então se voltou para os irmãos. Vocês conhecem esta pessoa, mas não sabem tudo o que ela fez, nem tudo o que ela sabia sobre nós. A figura se aproximou da mesa e apontou para o envelope aberto. O que vocês veem aqui é apenas uma parte do que aconteceu, e há muito mais que ninguém imaginou. Segredos que podem mudar tudo o que pensam que sabem sobre sua família e sobre a própria vida. Ricardo respirou fundo, tentando manter a compostura. Então, você está dizendo que há mais segredos? Que você esteve envolvido nisso tudo? A figura assentiu. Sim, e algumas escolhas que foram feitas não foram apenas para proteger. Algumas foram para manipular, testar e até ameaçar. Clara sentiu a tensão crescer. Cada palavra da figura parecia pesar toneladas sobre todos na sala. Marta, com lágrimas nos olhos,
percebeu que finalmente entenderia partes do passado que sempre a confundiram, mas também que essa revelação poderia abalar tudo. Ana respirou fundo e disse: "O que vamos revelar agora é a última parte do que estava escondido. O que está aqui, neste envelope, e o que essa pessoa sabe, juntos vão mostrar a verdade completa, uma verdade que ninguém poderia imaginar." A figura então começou a contar fragmentos que ninguém sabia: alianças ocultas, decisões secretas, ameaças veladas e manipulações que moldaram o destino da família. Cada revelação era mais chocante que a anterior. Cada detalhe acrescentava tensão e desafiava tudo que os irmãos acreditavam sobre si mesmos, sobre Ana e sobre aqueles próximos da família. Ricardo estava visivelmente abalado. "Então tudo que sentimos, toda a raiva, toda a dor, pode ter sido manipulada?" Cana sentiu. "Sim, mas agora é hora de decidir como vamos lidar com isso. O envelope contém evidências e instruções finais que mudarão para sempre a dinâmica de nossa família." Clara, com lágrimas nos olhos, segurou o envelope. "Se isso é verdade, podemos sobreviver a mais uma revelação?" Marta sentiu uma mistura de medo e esperança. Sabia que a família estava à beira de uma transformação definitiva. A figura olhou para todos e disse: "E o que vocês farão agora? Enfrentar a verdade completa ou continuar vivendo na ignorância? Mas saibam, quando abrirem o envelope completamente, não haverá volta." Nesse momento, um silêncio profundo tomou conta da sala. Cada um sentiu a responsabilidade e o peso das decisões que teriam que tomar. O envelope não era mais apenas papel. Era a chave para entender o passado, decidir o presente e moldar o futuro da família. O envelope permanecia sobre a mesa, agora completamente aberto, com cada documento, carta e anotação cuidadosamente dispostos. A figura que havia entrado, conhecida da família, mas cheia de segredos, permaneceu em silêncio, deixando que Ana conduzisse o momento final da revelação. "Vocês precisam ouvir isso com atenção", disse Ana, a voz firme, mas carregada de emoção. "O que está aqui vai mudar tudo o que vocês acreditavam sobre mim, sobre nossa família e sobre o futuro que ainda podemos construir." Ricardo, Clara e Marta se inclinaram sobre a mesa, cada um tentando absorver a gravidade do momento. Cada documento parecia pulsar com a verdade que por décadas estivera escondida. Ana começou a ler trechos da carta mais antiga, escrita por uma pessoa que jamais haviam suspeitado, descrevendo decisões, traições e escolhas que moldaram toda a família. "Se alguém encontrar esta carta, saiba que cada decisão tomada foi para proteger ou testar a família. Nada foi feito por capricho. Algumas escolhas foram duras, mas necessárias. Nem todos compreenderão de imediato, mas a verdade deve ser conhecida." Cada frase fazia os irmãos engolirem em seco. Ricardo, que havia carregado raiva por anos, sentiu uma mistura de choque e alívio. Clara, com lágrimas escorrendo, começou a compreender o peso do sacrifício de Ana. Marta segurou a mão da filha, sentindo um misto de dor, orgulho e esperança. Ana então revelou os documentos que mostravam como decisões passadas impediram uma destruição financeira e emocional que poderia ter destruído a família. Alguns nomes antes confiáveis haviam tentado manipular situações para benefício próprio, enquanto Ana, sozinha, tomou decisões que os salvaram. "Vocês entendem agora?", se perguntou Ana com a voz embargada. "Não foi abandono, foi proteção. E o envelope contém provas de que, se eu tivesse contado antes, tudo poderia ter desmoronado." Ricardo respirou fundo. "Então, tudo o que sentimos por anos, raiva, ressentimento, não era realmente culpa sua?" Ana balançou a cabeça. "Não completamente, mas a maior parte da dor poderia ter sido evitada se todos tivessem compreendido o que estava acontecendo." A figura que estivera na porta finalmente falou. "E há uma última revelação, algo que nem Ana pode decidir por vocês. Vocês precisam escolher como usar a informação final deste envelope. É uma escolha que definirá o futuro da família." Marta e Clara se entreolharam, entendendo o peso da decisão. Ricardo apertou os punhos, sentindo que a raiva já não tinha o mesmo espaço que antes. O que estava por vir exigiria coragem, compreensão e união. Ana respirou fundo e disse: "O que resta revelar agora é sobre o que chamamos de legado.
O que vocês vão decidir fazer com o que descobriram determinará quem seremos como família daqui em diante. A tensão atingiu seu ponto máximo. Cada olhar fixo no envelope, cada suspiro carregava expectativa, medo e esperança. Os segredos haviam sido revelados parcialmente, mas o impacto deles ainda não estava totalmente compreendido. O envelope agora estava completamente aberto sobre a mesa. Cada documento, carta e anotação havia sido examinado, e a tensão que pairava no ar parecia prestes a explodir em emoções profundas. Ana olhou para os filhos e para Marta, respirando fundo. Chegou a hora de entender o legado da nossa família e decidir quem queremos ser daqui para frente. Ricardo estava em pé, ainda tenso, mas visivelmente mais calmo. Clara limpava as lágrimas e tentava processar tudo. Marta, com o coração apertado, sentiu uma mistura de orgulho, medo e esperança. Todos sabiam que este momento definiria não apenas o presente, mas o futuro de todos. Ana começou a ler o trecho final da carta, que encerrava a história de segredos, escolhas e proteção. Tudo o que foi feito tinha um propósito. O sacrifício, a dor, o silêncio, cada um foi necessário para preservar a família. Agora, cabe àqueles que ficam decidir como honrar este legado. Escolhas futuras determinarão quem serão e o que permanecerá intocado. O silêncio reinou por alguns instantes. Marta sentiu uma onda de emoção e finalmente entendeu que a ausência de Ana não fora abandono, mas sim coragem e sacrifício. Clara abraçou a mãe, lágrimas escorrendo, sentindo que a reconciliação era possível. Ricardo, por fim, respirou fundo e se sentou, percebendo que a raiva já não tinha espaço diante da verdade que os unia. Hannah olhou para cada um deles, os olhos cheios de lágrimas. Sei que não foi fácil, mas tudo o que fiz foi para proteger vocês. E agora, com a verdade à frente, temos a oportunidade de reconstruir o que foi perdido. A figura externa que os observava também interveio. Vocês viram que nada aconteceu por acaso. Cada decisão teve um motivo, e agora cabe a vocês escolherem o caminho que seguirão juntos. A família não se define apenas por sangue, mas por escolhas e união. Marta sorriu timidamente, sentindo esperança brotar no peito. Clara, ainda emocionada, apertou a mão da mãe e disse: "Podemos tentar de novo. Podemos nos reencontrar, superar tudo e reconstruir nossa família." Ricardo, com um suspiro profundo, finalmente relaxou. Eu acho que posso tentar. Não será fácil, mas agora entendo. Ana, obrigada por voltar e por nos mostrar a verdade." Ana sorriu com lágrimas nos olhos. Não foi fácil para mim também, mas cada segredo revelado, cada lágrima, cada momento de dor, tudo isso serviu para nos trazer até aqui. E agora podemos escolher um futuro melhor, juntos. O clima na sala mudou completamente. A tensão se transformou em alívio, a raiva em compreensão e a dor em esperança. A família finalmente começou a se reconectar, percebendo que os segredos do passado, por mais dolorosos que fossem, tinham um propósito: unir os laços que pareciam perdidos para sempre. Marta olhou para Ana e disse, com um sorriso emocionado: "O envelope nos mostrou não apenas o passado, mas também como podemos construir um futuro diferente. Um futuro com mais amor, compreensão e união." Clara assentiu. E cada decisão que tomarmos a partir de agora será guiada por isso, pela verdade, pelo respeito e pelo legado que nos foi deixado. Ana fechou o envelope e olhou para todos com a voz calma e suave. "E agora, queridos, vamos continuar juntos. Vamos fazer do passado uma lição e do futuro uma oportunidade, porque família, no fim das contas, é sobre estar presente, mesmo nos momentos mais difíceis." Se você se emocionou com esta história, não se esqueça de curtir, comentar como você lidaria com um segredo assim, e se inscrever no canal para não perder as próximas histórias que vão tocar o coração. Cada história é uma oportunidade de refletir e se emocionar. Então, fique conosco.